Eu morri, isso mesmo. Uma parada cardíaca no trabalho me levou a um lugar que eu nunca imaginei, e lá, algo incrível e assustador aconteceu. Jesus me mostrou quanto tempo a alma realmente permanece na terra depois da morte. O que vi mudou completamente tudo o que eu pensava sobre a vida e a morte. O que vi mudou completamente tudo o que eu pensava sobre a vida e a morte. Você já parou para pensar sobre o que acontece com a sua alma depois que você partir? Quantas vezes já se perguntou se, de alguma forma, você poderia mudar o rumo do seu destino, se pudesse entender melhor o que acontece depois da vida? Essa revelação que recebi pode ser a chave para você entender o verdadeiro propósito da sua vida. Eu sei o que você sente, aquele medo, a dúvida constante sobre o que vem depois. Eu também senti isso, mas o que Jesus me mostrou vai fazer você repensar tudo. Eu estou aqui para compartilhar essa experiência com você, para que, ao contrário de tantos, você não viva a vida sem realmente entender o seu verdadeiro propósito, porque depois de saber o que sei, você não poderá mais viver da mesma maneira. Eu quero te ajudar a entender tudo isso agora, antes que seja tarde demais. Antes de continuar com essa história incrível, tenho um pedido rápido. Confira se você está inscrito para não perder nenhum detalhe dessa jornada transformadora. E não esqueça de deixar o seu like e comentar de onde você está assistindo. Vamos ao relato. Meu nome é José Maurício. Tenho 47 anos, trabalho como operário e até pouco tempo atrás levava uma vida comum. Acordava, pegava meu café com pão, dava um beijo rápido na minha esposa e corria para o serviço. Aquele era só mais um dia normal, ou pelo menos eu achava que era. Estava no meio do expediente, mexendo em umas ferramentas quando senti uma coisa estranha. Primeiro, uma tontura leve, como se o mundo estivesse girando devagar. Depois, meu peito apertou. Foi como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro de mim. Tudo ficou escuro por um segundo. E então veio o mais inacreditável. De repente eu estava ali de pé olhando para o meu próprio corpo no chão. Sim, você ouviu certo. Eu vi meu corpo caído no meio da fábrica. Meus colegas correram até mim, gritando, tentando me socorrer. Alguém começou uma massagem no meu peito, outro ligou para o socorro, e eu estava ali do lado vendo tudo. Mas ninguém me via. Foi um susto enorme. Eu tentava falar, tentava tocar as pessoas, mas era como se eu fosse feito de vento. Não sentia dor, não sentia peso, só uma mistura de confusão e espanto. Naquele instante, percebi que algo muito sério estava acontecendo. Eu não estava dentro do meu corpo, e por mais que parecesse impossível, eu ainda estava vivo, de um jeito diferente. Mas eu estava ali consciente, e foi só o começo. Ainda me sentia flutuando, leve, como se tivesse deixado um peso enorme para trás. Não havia mais barulho de máquinas, nem o cheiro de óleo da fábrica, só um silêncio. Um silêncio diferente. Aquele tipo de silêncio que parece conversar com a gente por dentro. Foi então que uma luz apareceu. Ela não vinha de cima nem de nenhum lugar específico. Ela simplesmente estava ali, e brilhava de um jeito que eu nunca tinha visto. Era uma luz que aquecia, que acalmava, que fazia meu coração bater mais devagar. Eu sentia que ela me chamava, e fui aos poucos percebendo uma presença. Alguém se aproximava, e quando finalmente vi quem era, minhas pernas teriam tremido se eu ainda tivesse corpo naquele momento. Era Jesus. Sim, Jesus Cristo. Aquele de quem eu ouvia falar desde pequeno, mas que com o tempo ficou guardado num canto esquecido do meu coração. Ele estava ali diante de mim, não de carne e osso. Não era mais do que isso. Era como se ele fosse feito de luz, mas uma luz viva, consciente, cheia de amor. Jesus me olhou como ninguém nunca tinha me olhado antes, com um olhar que atravessava tudo, minhas falhas, meus medos, minha dureza. E mesmo assim, ele me olhava com ternura, com um amor tão forte que me desmanchou por dentro. Eu comecei a chorar. Chorei como uma criança perdida, que encontra o pai depois de muito tempo, e mesmo sem dizer nada com a boca, Jesus falou comigo direto no coração. José, você se esqueceu de quem você é, mas eu não me esqueci. E aquilo me tocou como uma verdade que eu sempre soube, mas tinha enterrado no fundo da alma. Eu vivi tantos anos preocupado em trabalhar, pagar contas, sobreviver, que esqueci a parte mais importante, viver com o coração. E naquele instante diante de Jesus, eu percebi que aquela experiência não era só um susto, era um convite.
um chamado para lembrar, para despertar. Ainda ali diante de Jesus, algo estranho começou a acontecer. Eu não sabia explicar direito, mas parecia que o tempo tinha parado. Ou talvez eu fosse eu quem estava indo para outro lugar. Um lugar que não tinha o cheiro da fábrica, nem o barulho da rua. Só uma sensação de paz profunda, como se tudo estivesse certo no seu devido lugar. Jesus fez um gesto, um simples movimento com a mão, e de repente, eu fui transportado. Eu não sabia para onde estava indo, mas tudo ao meu redor parecia me guiar. Eu estava flutuando como se o chão não existisse, mas ao mesmo tempo, sentia que estava sendo acolhido, envolvido por algo que eu não conseguia ver, mas sabia que era bom, algo acolhedor, e ao mesmo tempo, imenso. Foi aí que eu entrei em um lugar diferente. Não era um lugar como qualquer outro. Era como se fosse uma sala gigante, onde tudo o que eu já vivi estivesse se desenrolando diante dos meus olhos. Uma visão, mas não uma visão qualquer. Era como se um grande espelho tivesse sido colocado à minha frente. E nesse espelho eu vi a minha vida inteira, vi cada momento, cada passo que eu dei. E não eram só as grandes coisas que eu tinha feito que apareciam, mas até as pequenas, as que eu achava que ninguém sabia, aquelas que eu guardava para mim mesmo. Lembrei das coisas boas, das coisas ruins, dos sorrisos que dei, das vezes que deixei de sorrir. Vi os erros, as escolhas erradas e também as boas decisões que tomei, as pessoas que amei, as que magoei, as que ajudei e aquelas que talvez não dei a atenção que mereciam. Cada pedaço da minha atenção que mereciam. História estava ali claro como água. E não era um julgamento, não era uma crítica, não havia nenhuma raiva nos olhos de Jesus. Ele só olhava para mim com calma, com um sorriso suave. Ele não precisava dizer nada, porque tudo estava ali, bem na minha frente. Eu percebi que durante a vida, eu sempre busquei coisas que achava que eram importantes, mas que no fundo eram apenas fugas do que realmente importa. E nesse espaço onde tudo era mostrado tão claramente, eu entendia. A vida, a verdadeira vida, estava em viver com o coração, em se conectar com o amor, com a compaixão. Jesus estava em viver com ali não para me culpar, mas para me mostrar que sempre havia tempo para mudar, para recomeçar. Ele me dizia com os olhos: você pode fazer diferente, José. Você pode viver com mais amor, mais paz. E, de repente, eu me vi diante de algo que nunca imaginei. A oportunidade de olhar para a minha vida, não com os olhos de um homem comum, mas com os olhos de quem tem uma segunda chance. Eu ainda estava ali flutuando naquele espaço de paz com a visão da minha vida se desenrolando diante de mim. Mas então algo mais começou a acontecer. Eu sentia como uma leve brisa, a presença de algo maior ainda. Algo maior ainda, algo que ia além da minha própria história, além de tudo o que eu tinha vivido. Era como se o próprio universo estivesse se alinhando ao meu redor. Jesus, com aquele olhar calmo e cheio de compaixão, olhou para mim e, de forma tranquila, começou a falar. Não foi com palavras, mas com um sentimento tão... começou a falar. Não foi profundo que parecia entrar dentro de mim. Ele me mostrou não de forma bruta ou agressiva, mas com suavidade que viver não é simplesmente existir como eu tinha feito até ali. Viver não é apenas passar os dias trabalhando, comendo, dormindo, vivendo no automático como se os dias fossem todos iguais. Não. Ele me mostrou que viver é muito mais do que isso. Viver é entender que estamos aqui por um motivo. E esse motivo é muito maior do que qualquer tarefa cotidiana que eu realizava. Era como se um véu fosse tirado dos meus olhos e eu finalmente começasse a ver a grandeza de tudo isso. Ele me fez entender que cada momento da minha vida, cada passo que dei, tem um propósito. E esse propósito não era só sobre o que eu fazia no meu trabalho, ou o que eu realizava como operário. Era algo mais profundo, algo que transcendia minha rotina diária. Eu vi com clareza que cada um de nós, por mais simples que seja, tem uma missão a cumprir, algo que vai além da nossa própria compreensão. E eu, José Maurício, um operário comum, tinha algo grande a fazer também. Não importava se o mundo não conhecia meu nome, ou se eu não tinha conquistado riquezas ou fama. O que importava era o propósito. Riquezas ou fama, o que importava
Era o propósito eterno que eu carregava dentro de mim, um propósito que se alinhava com a razão de minha existência e com o amor que, na verdade, todos devemos espalhar. Foi como se ele tivesse me mostrado uma estrada invisível à minha frente, uma estrada cheia de luz que eu jamais teria visto se não tivesse se não tivesse aberto o coração para perceber o que realmente importa. Ele não me disse exatamente qual era a minha missão, mas me deu a certeza de que todos têm um propósito, e que, ao vivermos com mais amor e mais compreensão, esse propósito vai sendo revelado passo a passo. E então Jesus, com aquele olhar cheio de sabedoria, me disse algo que ficou gravado no fundo da minha alma. José, você está aqui para viver com o coração aberto, para servir, para amar. Cada pequeno ato de bondade, cada sorriso, cada gesto de compaixão, tudo isso tem um propósito eterno. Não importa o que você faça, mas como faz. Eu fiquei ali absorvendo cada palavra que não foi dita, mas sentida, e de repente, uma sensação de paz ainda mais profunda me envolveu. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu sabia que não era apenas uma pausa na minha vida, eu estava sendo chamado para algo maior, algo que eu até aquele momento não tinha entendido, mas que agora fazia total sentido. A vida não é só sobreviver, ela é sobre cumprir um propósito eterno que ressoa além do tempo, além da morte. Enquanto ainda refletia sobre as palavras de Jesus, algo novo aconteceu. Uma sensação de sua vida envolveu todo o meu ser, como se estivesse sendo acolhido em um abraço imenso, mas, ao mesmo tempo, tão leve que parecia não ter fim. E foi então que a visão de minha vida começou a se dissipar, e algo ainda mais surpreendente se revelou diante de mim. Jesus, com sua calma infinita, me olhou novamente. Ele parecia entender as perguntas que estavam surgindo em minha mente, perguntas que eu não tinha sequer dito em voz alta, mas que estavam gritando dentro de mim. O que acontece depois que a vida acaba? Essa era a dúvida que me atormentava, mesmo sem eu perceber que tinha esse medo. Então, ele começou a falar, dessa vez com um sorriso sereno. José, o que você pensa sobre a morte? O que imagina que acontece com a alma após o fim da vida física? Eu hesitei, tentando lembrar de tudo o que já tinha ouvido sobre a morte. Sempre me disseram que após a morte, a alma vagaria talvez por um tempo sem direção ou propósito, perdida em algum lugar indefinido. Pensava que a morte era algo como um grande mistério, onde a alma passava por uma espera eterna, sem saber o que aconteceria a seguir. Mas Jesus me olhou com uma expressão suave e respondeu, de forma que parecia tocar o fundo do meu ser: não há vagar após a morte, José. A transição é imediata. Não existe um vazio onde você permanece perdido ou sem rumo. Quando a alma deixa o corpo físico, ela é imediatamente acolhida e direcionada ao seu devido lugar. Essas palavras soaram como uma verdade absoluta dentro de mim. Não havia nenhuma dúvida, nenhuma incerteza. Eu podia sentir a certeza naquelas palavras como uma revelação divina. A morte não era um fim, mas uma transição direta e cheia de propósito. Era como se a alma fosse guiada por mãos invisíveis para onde deveria estar, como um rio que segue seu curso sem se perder no caminho. Jesus continuou com a voz suave, mas firme. A alma não fica vagando no escuro. Ao contrário, ela é imediatamente recebida no plano espiritual, onde encontrará aquilo que é necessário para seu aprendizado e evolução. Aqueles que se dedicam ao amor, à compaixão e ao bem terão um caminho mais claro, guiados pela luz dos espíritos que os acompanham. Naquele momento, algo se desfez dentro de mim. O medo da morte, que sempre me acompanhou de forma silenciosa, se dissipou como a névoa ao sol. Eu compreendi finalmente que não há escuridão ou angústia no além. Não há um vazio assustador, uma espera interminável. A morte, ao contrário do que eu pensava, não é uma desconexão, mas uma conexão imediata com algo maior. Algo que me acolheria. Eu comecei a perceber que a morte não é um acontecimento aterrador, mas uma porta que se abre para uma nova jornada, guiada por amor e compreensão. A transição era direta, sem demora, sem sofrimento. Era uma mudança natural, como uma troca de roupa, ou um descanso merecido após um longo dia de trabalho. E com isso senti um alívio imenso. O medo que eu tinha da morte foi substituído por uma sensação de paz profunda. Eu sabia agora que, quando o momento chegasse,
não estaria perdido. Havia uma jornada espiritual planejada para todos nós, e a morte era apenas a passagem para essa jornada. Não tema, José, disse Jesus com um sorriso acolhedor. Você nunca estará só, e a alma sempre encontra seu caminho, pois é guiada pela luz. Eu respirei profundamente, sentindo a leveza dessa nova verdade invadir todo o meu ser. A paz que eu sentia estava começando a se transformar em algo novo, algo mais urgente. Enquanto Jesus me observava com seus olhos cheios de compaixão, percebi que havia algo ainda mais profundo para compreender. A sensação que tomou conta de mim não era mais apenas de tranquilidade, mas de um despertar, como se algo me chamasse para agir, para viver de uma maneira diferente. Olhei para ele quase sem palavras, mas com uma pergunta em minha alma que queimava. O que eu faço agora, Senhor? Como posso viver depois de tudo que vi e entendi? Não era mais sobre saber o que acontecia após a morte, mas sobre como viver enquanto ainda estivesse aqui na terra, com o tempo que me restava. Jesus, com sua calma infinita, se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. José, a experiência que você está tendo não é apenas para trazer conforto, mas para despertar em você um senso de urgência. O tempo é precioso e cada momento que passa é uma oportunidade de cumprir seu propósito. É de fazer a diferença no mundo ao seu redor. Não é apenas sobre existir, mas sobre viver com intenção e com o coração voltado para o bem. Essas palavras reverberaram dentro de mim como um eco profundo. Eu sempre soubera no fundo da minha alma que havia algo mais na vida, algo além da rotina diária, das preocupações e dos desafios que me consumiam. Mas nunca soubera como encontrar esse algo, mas até agora. Diante de Jesus, tudo parecia claro. José, continuou ele com um olhar cheio de urgência e amor. A vida é breve, e você tem um papel a cumprir. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que você transmite a outra pessoa tem um impacto, uma vibração que reverbera no universo. O que você faz com o tempo que tem agora é o que realmente importa. Eu senti como se uma cortina tivesse se aberto diante de mim, revelando uma nova perspectiva sobre a vida. Não era mais sobre viver no piloto automático, apenas existindo de um dia para o outro. Era sobre viver de maneira consciente, sendo guiado por um propósito maior em harmonia com o que é divino. Mas ao mesmo tempo, havia em mim uma sensação de urgência. Não poderia mais adiar minha transformação. Não poderia mais esperar para ser alguém melhor, para buscar minha verdadeira missão. O tempo estava passando, e eu sabia que cada segundo era uma oportunidade única de crescer espiritualmente, de servir aos outros e de contribuir com o bem no mundo. Eu olhei para Jesus com os olhos cheios de gratidão e também com uma nova determinação. Eu entendi, Senhor, não posso mais viver como antes. Vou buscar o meu propósito e cumprir a missão que me foi dada com a urgência que você me ensinou. Jesus sorriu, e eu pude ver nos seus olhos um brilho de aprovação. Sim, José. Agora você sabe que viver não é só respirar e esperar que o tempo passe. Viver é transformar cada momento, cada escolha em algo que reflita a luz e o amor que você recebeu. Quando a visão começou a se dissipar, e eu senti meu corpo físico de volta, uma sensação de clareza imensa tomou conta de mim. Eu sabia que minha vida não seria mais a mesma. O medo que eu tinha da morte já não fazia sentido, pois eu sabia que a verdadeira urgência estava em viver com propósito aqui e agora. O encontro com Jesus não foi apenas uma experiência espiritual, mas um despertar para a verdade profunda da vida. Eu não era mais apenas um operário, um homem comum. Eu era alguém com uma missão, com um propósito divino a cumprir. E essa missão começava imediatamente com cada pensamento, cada atitude e principalmente com cada ação voltada para o bem do próximo. A urgência não estava apenas na morte, mas na vida, e era isso que agora eu compreendia. Cada segundo que passava deveria ser vivido de maneira significativa, porque no fim das contas, a única coisa que importa é o legado de amor, paz e bondade que deixamos para o mundo. E foi assim que, com um coração renovado e uma alma desperta, retornei à minha vida com a certeza de que cada passo que eu desse a partir de então seria uma contribuição para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Comenta também o que mais te tocou nesse vídeo. Eu adoro ler os comentários de vocês e, claro,
Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade dessa jornada. Até o próximo vídeo.